Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis, diretamente dos estúdios ECD, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Temos a alegria de anunciar que este é o podcast Áreas Contaminadas em sua 7ª temporada no ano de 2026. Nosso grande objetivo com esse podcast é aproximar todas as pessoas que atuam no mercado do GAC, trazendo conhecimento para essas pessoas. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e discussões de mercado e também conhecendo e reconhecendo melhor nossas amigas e nossos amigos que compartilham essa atuação e, por que não, essa paixão conosco. Como diz o Hemingway, quem luta ao nosso lado importa mais que a própria guerra. Nós lutaremos lado a lado com vocês, junto com vocês por muito tempo. Venha lutar conosco para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, guardando as roupas, passeando com o cachorro, rodando a avaliação de risco, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 259 do podcast Áreas Contaminadas, o 5º de 2026 e da 7ª temporada. É isso aí, 7ª temporada. Vamos completar 6 anos em junho deste ano. Espero que uma parte de vocês que nos ouve agora se lembre lá dos primeiros episódios em 2020 e ainda esteja aqui conosco. É um orgulho caminhar ao lado de vocês pela estrada tortuosa do GAC. Saúdo também as pessoas que se juntaram a nós em alguma das 6 temporadas anteriores, muitas dessas pessoas que entraram no GAC depois de 2020, já com um podcast específico na área, algo que nós mais velhos nem imaginávamos que podia acontecer. Espero que estejamos conseguindo suprir as expectativas e ajudar vocês nessa caminhada pelo GAC. Com certeza continuaremos tentando dar o nosso melhor para essa construção coletiva. Aqui no podcast Áreas Contaminadas misturamos material técnico com conceitos, referências, normas, artigos, com espaço para discussão e reflexão e, às vezes, como é o caso de hoje, sendo espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fizeram e fazem o GAC acontecer para que elas nos ensinem um pouco e nos contem suas belas histórias. Os nossos episódios são editados com muito carinho pela querida Lilian Coreaço Riz, que, como vocês sabem, também é nossa revisora, é a nossa gerente, coordenadora, analista, assistente, estagiária, enfim, é o coração e a alma dos estúdios ECD. Os episódios são oferecidos pela ECD Training, que é a nossa empresa dedicada a oferecer cursos e treinamentos in company para empresas ligadas ao GAC, e são oferecidos também pela comunidade de apoiadores e apoiadoras no Apoia-se. A nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se existe há pouco mais de 5 anos, é muito importante para a gente, primeiro porque nos ajuda muito a pagar os nossos boletos. Mas além da questão financeira, dá para dizer que é a grande responsável por estarmos aqui, porque é uma ação, é uma demonstração de carinho, uma homenagem que essas pessoas fazem voluntariamente a nós. Esse carinho nos mostra o quanto essas pessoas acham importante que continuemos fazendo as coisas aqui. Saber que há pessoas que consideram nosso trabalho relevante é algo muito potente, que nos dá muita força para continuar. Se você também quiser e se você também puder, se junte ao nosso grupo de atualmente 46 pessoas. Isso é muito fácil, é só entrar no site apoia.se/ecdambiental. Mais uma vez, em nome da família ECD e de toda a nossa comunidade que se beneficia dos conteúdos gratuitos, muito obrigado aos apoiadores e às apoiadoras. O nosso podcast conta também com 3 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas muito importantes, renomadas no mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo e isso é uma coisa muito legal. Além disso, termos esses patrocínios permite que a gente se dedique a manter a frequência, a rotina e a periodicidade desse nosso trabalho nas redes. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são a Vessol Group e a Columbia Technologies. Agradecemos demais a essas 3 empresas que nos ajudam muito financeiramente e também dão aquela força, implicitamente dizendo continuem. Com certeza continuaremos. Alguns breves anúncios estão abertas só até a próxima semana, não essa aqui que nós estamos, a próxima, as inscrições para o processo seletivo da 12ª turma do curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. Esse curso de pós em remediação tem duração de 1 ano, aulas aos sábados o dia inteiro e mais um dia de semana à noite, que é ou terça ou quinta. As aulas nos dias de semana são sempre online, ao vivo. As aulas aos sábados às vezes são online ao vivo, às vezes são presenciais. Quem quiser maiores informações, entre no site sp.senac.br, procure lá área de meio ambiente, pós-graduação e você vai se deparar com remediação de áreas contaminadas. Muita gente tem me perguntado da pós em gerenciamento de áreas contaminadas. Após em gerenciamento de áreas contaminadas, após em GAC, vai abrir as inscrições para o processo seletivo da 27ª turma no mês de abril e as aulas vão começar em agosto. Agora que está aberto é a pós em remediação. Relembro vocês também que esse nosso podcast semanal está no ar no YouTube,
nos agregadores de áudio como Spotify e outros, e também no Substack da ECD Ambiental. Além do podcast, nós temos a nossa newsletter quinzenal com notícias de GAC, meio ambiente, ambientalismo, economia e outras coisas, priorizando comentários longos e elaborados. E aí, intercalando com a newsletter, também quinzenalmente nós temos o Screening de Notícias, que é um mini podcast dedicado às últimas notícias do GAC, como tivemos o episódio neste domingo que passou, domingo de carnaval. A newsletter e os podcasts podem ser acessados também pelo Substack da ECD Ambiental, ecdambiental.substack.com. Bom, pessoal, hoje vamos ter uma conversa muito legal, muito interessante também com o Hélio Verza Júnior, falando da sua jornada pessoal e profissional. O Hélio é outra pessoa que nos fala muito da sua jornada, de muita luta, de muito estudo, de muito aprendizado, muito desenvolvimento e enormes perrengues, mas tudo isso junto, esse bolo de coisas, conduziu o Hélio hoje a uma posição de destaque dentro do GAC, sendo um profissional muito reconhecido e tendo até participado do projeto icônico dentro do GAC brasileiro, que é o projeto da Matarazzo, sobre o qual ele fala um pouco para a gente aqui. Então é isso aí, ouçam atentamente as palavras de Hélio Verza Júnior. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre no podcast, o Hélio Verza Júnior. Hélio, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcão, para você e para todos os colegas aí do Gerenciamento de Áreas Contaminadas que acompanham esse podcast. Legal. Hélio, você tá na área já há um certo tempo e tal, mas vamos começar do começo. O que o pequeno Hélio gostava de fazer, onde ele morava e que caminhos levaram para engenharia ambiental, né? Eu sou de São Bernardo do Campo, né? Na verdade, assim, eu nasci em São Bernardo do Campo, meus pais moravam em Diadema, meu pai era metalúrgico, né? Meu pai trabalhava na Mercedes, trabalhou 23 anos na Mercedes, né? E ele morava ali perto, preferia ficar ali perto da empresa, né? Então a gente morava ali na divisa de Diadema com São Bernardo do Campo, né? Vila São José. Sim. Perto da Nakata, antiga Nakata, que hoje acho que é Magnete Marelli, se não me engano, né, do grupo, né? Aí a gente morava ali, né? Acho que em 92, meu pai morou muitos anos lá, né? Eu nasci em 85, e aí em 92 teve a oportunidade de ter a casa própria, né? É um sonho de todo mundo na época. Com certeza. Aí meu pai foi para o lugar que era mais viável, tinha condições de comprar, né? Que foi para Mauá, né? Apareceu a oportunidade de Mauá e ele comprou um terreno e construiu. Caramba. E aí em 92 a gente mudou para Mauá. Para ele ficou pior, pior assim, questão de deslocamento, ficou mais distante, mas como a empresa tinha ônibus, né? Essas empresas têm ônibus fretado, né? Ele conseguia ir. E aí a gente foi para Mauá em 92, eu moro até hoje em Mauá, né? Meu primeiro estudo foi em Mauá mesmo, quando eu morava em Diadema. Cheguei a fazer só jardim, a época que tinha jardim, né? Pré-escola e tal, mas eu estudei toda a minha vida em Mauá. Cara, na escola assim, não vou falar para você, quando eu era pequeno, tinha aquela vontade não sei se todo homem tinha vontade, mas ser jogador de futebol, né? Eu jogava bola, assim, gostava muito de jogar futebol. Mas, assim, meu pai sempre foi realista, né? Meu pai sempre me colocava no chão, com os pés no chão e falava pra mim que, cara, tinha que estudar. Sim. E tinha muito aquele negócio, né? O metalúrgico tem muito isso, né? Não, você tem que seguir carreira, né, e tal. E a Mercedes tinha Senai. Eu cheguei a prestar a prova 2 vezes, mas era difícil de entrar, cara, porque fora a dificuldade das provas, tinha uns esquemas, né, dos chefões maiores, que colocavam os filhos e tal. Então tinha uma certa dificuldade de entrar. Eu prestei 1 ou 2 vezes a prova, não passei. Cara, eu fui até o 3º colegial sem saber o que eu queria fazer. Caramba. Sim, eu gostava, tinha algumas matérias que eu gostava no colégio, e assim, curioso, cara, eu sou engenheiro ambiental, né? Mas no colégio eu não tinha muita afinidade com exatas. Assim, eu não tinha dificuldade, mas não era aquela pessoa que falava assim, nossa, eu adoro exatas.
é isso que eu quero para minha vida. Eu, eu gostava muito de geografia, mas eu gostava da parte de geografia aplicada Os ao meio biomas, ambiente. a geografia E física, né? geografia física, né, que era dividida em geografia física e geografia política, né, geopolítica, né. Eu era mais da geografia física, gostava de história também, mas não tinha definido nada. E aí eu terminei o terceiro colegial e sem saber o que fazer. E meu pai falava assim, você precisa decidir. E aí eu, às vezes, fazia uns bicos, né, Uhum. de supermercado, alguma coisa assim. Os parentes da minha mãe, lá, que são de Minas, Uhum. eles têm uma farmácia, eles são envolvidos com farmácia, quase todo mundo trabalha com farmácia. E aí todo mundo, não, faz porque você não faz o curso de farmácia e tal, não sei o que lá. E o pessoal que morava perto da casa da minha mãe, que tinha uma farmácia, também falava a mesma coisa. Minha mãe ia lá e falava, não, fala para ele fazer farmácia, ele faz estágio aqui e tal. Uhum. Aí eu fui lá e fiz um técnico em farmácia. Legal pra caramba, tudo, fiz o curso, fiz estágio lá na farmácia, mas não dei sequência. Fui pro mercado de trabalho. Tinha que fazer pro mercado de trabalho. Sem o farmácia, né? Sem o Senai, vamos na loucura aí, vamos ver o No que mercado tem. de trabalho, Uhum. né? E aí eu, em 2005, acho que 2005, entrei numa fábrica de panetone, em Ribeirão Pires, não sei se o Conheço, pessoal deve conheço. conhecer, Santos de Virges. E aí era aquele contrato de 3 meses, Sim, sabe? sim, sim. Tinha muito esse negócio. Na época era questão de. Era agência física. Não, e era agência física. Você tinha que ir na agência levar seu Ah, currículo. sim, é isso mesmo. Hoje é LinkedIn, Isso, você isso. manda o currículo no site da empresa, Sim. Tinha, né? Agência de empregos, é isso mesmo, né? agências de empregos. Aí a gente levava, ia andando. Às vezes chegava antes de abrir. E aí me chamaram e eu fiquei 3 meses lá no forno de panetone. Caramba, rapaz do céu. 3 meses no forno de panetone. E aí acabou o contrato, mandaram embora. Fiquei uns 3 meses desempregado, aí outra agência de emprego. Aí arrumei numa gráfica em Mauá, auxiliar de produção, né? E fui, e em paralelo eu fazia inglês, né? Fazia escola de inglês e tal. E aí eu fui auxiliar de produção, e aí um rapaz que trabalhava lá, eu conversava muito com ele, eu na produção, e gráfica, assim, é uma indústria, não sei se você conhece a indústria gráfica, Mais ou menos, assim. trabalhei 6 anos, 7 anos lá, eu consigo Caramba. falar com um pouco de propriedade. É, É um ramo, assim, bem fascinante, pelo que se produz, assim, sim, de você ver o processo produtivo é muito legal. E é um ramo lucrativo, sim. que, assim, paga bem para quem dá sequência, para quem quer levar como carreira. Fiquei lá. Aí o cara, né, um engenheiro da empresa, e ele me deu a oportunidade de falar, ó, cara, eu não consigo colocar você em nenhum setor assim, né, tipo na impressão, que era um setor mais, o pessoal tinha mais um olhar mais criterioso, assim, né, mas eu consigo colocar você num almoxarifado e tal. Uhum. Fui para o almoxarifado, fiquei no almoxarifado um tempo. E só que eu queria seguir carreira de alguma coisa. E aí eu pedi a oportunidade de fazer um curso de colorimetria lá. É, é. Não tinha um colorista na empresa. E assim, para quem não conhece a indústria gráfica, o que acontece? Você tem as cores primárias lá, que é o básico, né? Para se produzir, cian, magenta, né, amarelo e preto, né? Uhum. E aí você tem as cores especiais, que são cores que você compra já pronta para aquele produto. Vou dar um exemplo. Você tem lá o Colgate, a embalagem da Uhum. Colgate, que é aquele vermelho não é um vermelho normal, aquele é um vermelho Uhum. especial. Então, produzido com uma mistura de outras tintas. E na empresa não tinha um colorista para, caso falte a tinta, por Uhum. exemplo, esqueceram de comprar. Precisa Você fazer. para, você prepara a produção, você faz ali. Eu queria essa oportunidade, aí eu falei, não, vou fazer o curso, só que o dono da empresa era bem complicado, sabe? Uhum. Aí ele, não, se você quiser fazer o curso, você vai fazer o curso à toa, porque não, sabe, ele não te animava muito, sabe? Uhum. E aí, cara, eu trabalhava, precisava trabalhar, Sim. né? Trabalhei um ano à noite, no período noturno,
trabalhei 12 horas, trabalhei assim, sem imaginar lá, trabalhei todos os horários, Caramba, rapaz do céu. todos os turnos, 6 às É, 2, 2 às 10, 10 às 6, é, 6 às 6 às vezes, e porque tinha que trabalhar, né? Mas assim, falar assim, pô, eu quero isso para mim, já tinha perdido o gosto, já, né? sim, sim. O interesse. E aí, em 2008, falei, eu preciso estudar, preciso voltar a estudar. Vou fazer uma faculdade. Eu coloquei na cabeça, não foi, veio do nada, assim, quero fazer Aham, uma faculdade. aham. Conversei com um engenheiro lá, o nome dele era Gilson, falei, ó, Gilson, não, volta a estudar, pô, não sei o que lá. Falei, só que não sei o que eu quero fazer. Aí ele, como engenheiro, ele falou, não, faz engenharia. Aham. Falei, pô, mas fazer engenharia do quê? Não, faz engenharia de produção, é bom. Se você não trabalhar aqui, você Aham, vai trabalhar em outras empresas. aham, Falei, beleza. Só que assim, fazia muitos anos que eu não estudava. Aí um colega meu falou, cara, faz um cursinho para vestibular, aham. para você recordar. Ele Sim. falou, é muito bom, cara. Aí eu fui em Mauá, tinha um cursinho na época chamava Enfio, acho que era Enfio, se eu não me engano. Lá eu comecei a gostar de exatas. Hum, Não vou falar que eu sou um gênio das exatas, mas lá eu consegui ver que eu tinha facilidade com exatas. uhum. Eu acho que era o jeito, o método de ensino. Provavelmente, né? Eu comecei a ver que, pô, acho que dá para fazer engenharia. E fiz um ano assim, eu fiz com o objetivo de relembrar, né? Aham, Até prestei o Enem na época. Minha nota do Enem, eu até joguei naquele Sisu, né? Era o Sisu, né? Não aham. sei se até hoje é isso. Eu lembro que eu tinha até conseguido duas universidades federais. Olha que legal. Acho que era Mato Grosso e. Só que não tinha condições de largar tudo e ir. Sim. A empresa que eu trabalhava, ainda trabalhava nessa gráfica, com certeza não ia me mandar embora para eu ter um dinheiro para ir, Aham, né? E aí eu falei, não, vou estudar por aqui mesmo. aham. E aí tinha as opções assim, na época, né? Eu vou fazer engenharia, o que que tinha? O que que se falava no ABC? FEI, Sim, Mauá, sim, Instituto Mauá sim. e Fundação Santo André. Aham, Eram as três melhores do ABC. Falei, cara, a FEI era muito cara na época, até hoje é. sim. Instituto Mauá nem se fala, acho que é mais caro que a FEI. E a Fundação Santo André era mais acessível. Então é nessa que não vamos. Eu falei, é nessa que eu vou, né? Só que eu entrei para fazer engenharia sem saber o que eu ia fazer. Aham, A princípio era produção. aham. E lá o primeiro ano é básico. Então você tem Certo. um primeiro ano inteiro para você decidir o que você vai fazer. Falei, bom, vou entrar com a cabeça em engenharia de produção. Aham, Só que esse ano, na empresa que eu trabalhava, foi bem decisivo, cara. Eu estava muito desgastado com muita coisa, sabe? E aí eu fui perdendo vontade de fazer engenharia de produção. Aí eu fiquei muito na dúvida. Tinha um amigo meu na minha sala que, assim, por coincidência, morava perto da minha casa. A gente se encontrou aham, lá na faculdade no primeiro dia. E ele ia fazer engenharia de materiais. Ele trabalhava na Eluma há muitos anos. Ele falou, cara, faz engenharia de materiais, eu tento arrumar para você na Eluma. Eu ajudei muito ele no primeiro ano, porque assim como eu não. Eu entrei para fazer, eu tinha 24 anos quando eu comecei a aham, faculdade, né? Ele tinha 35 e ele falou, cara, faz mais de 15 anos que eu não estudo. E aí ele tentando me convencer. Aí eu coloquei na cabeça, vou fazer engenharia de materiais. Só que o que acontece? Eu era trabalhador, aham. né? Na época o salário era baixíssimo, né? Eu acho que eu ganhava na época R$ 1.200, aí tinha um desconto ainda, Sim, sim. né? Então livre eu tirava, sei lá, R$ 800 por mês. E tinha que pagar 400, A, tá? a faculdade era 1.200. Detalhe, Putz, nossa senhora. 1.100. É. Qual que era a minha alternativa? Ir pro FIES. Ah, E na fundação, infelizmente, nem todos os cursos têm FIES. caramba. Engenharia de materiais não tinha. Ah, então já não dava Eliminou pra outra. fazer. Caramba, Aí eu rapaz. falei, o que que eu vou fazer? É, Sobrou o quê? Na época, engenharia elétrica. aham, Falei, não, nem pensar. Ambiental aham, e a civil que estava começando, era o primeiro ano. E aí o professor falava, cara, esse professor ele falava, meu, tá estruturando. Então, quando o curso está estruturando assim, é bem complicado, né? Aí eu falei, passou na minha cabeça, eu sempre gostei, geografia física, biologia. aham. Falei, Biologia. vou tentar ambiental, É, vamos ver o que dá, né? Mas assim, sem certeza de nada. caramba. Tudo por conta que não tem o FIES, que você. Afinidade, Nossa isso, senhora. e mais a afinidade do colégio dessas matérias. Sim. Cara, assim, mas eu comecei a fazer, e assim, muito.
por conta, acho que dos professores que eu tive, eu comecei a gostar, cara, assim, comecei a criar expectativas na cabeça sobre... E, assim, eu tive muito professor bom na faculdade, muito professor, assim, que tinha conhecimento da matéria e sabia passar, né, sabia ministrar. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Acho que no segundo ano mesmo eu já tinha... Segundo ano eu tive geologia, cara. Cara, eu fiquei encantado com geologia, assim, sabe? E eu tive um professor muito bom de geologia na faculdade, o professor Murilo. Ele me deu geologia e hidrogeologia, cara. Se eu sei hoje todos os cálculos de hidrogeologia, cara, Por eu causa do... sempre falo, eu devo a ele, cara. Porque assim, o pessoal sabe, se você vê, se você eu estudei com a Jéssica Tony, ela era da minha Sim, sala. A Jéssica, o André Santos sim, 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 é da sim. minha sala. Sim, Os dois foram meu grupo TCC na faculdade. legal, legal. O Rodrigo tava por ali também, né? O Rodrigo Dino, né? Mas eu acho que ele era mais, ele Isso, é era um atrás, um na humano. frente, né? Isso. Assim, e se você perguntar para eles, eles vão confirmar. O professor Murilo era excelente, só que assim, a prova dele era, assim, eram 10 questões, 10 páginas. Era bem. Mas assim, cara, excelente. E por conta desses professores, o João Carlos Muciacito também que me deu aula, o professor Clóvis de ecologia também, assim, então eu fui gostando da área, cara. Eu tive uma matéria só de coisa que muitas universidades hoje não têm, só de áreas contaminadas. Eu tive um ano de áreas contaminadas, professor Manuel. Então, e aí eu fui gostando, cara, gostando. Falei, é isso que eu quero. Mas eu trabalhava, Sim, sim. Na né, gráfica. na gráfica ainda. Caramba. Falei, eu preciso, quando chegou no terceiro ano, falei, eu preciso já ver o que eu quero. Preciso de um estágio, preciso me inserir na área. Aí eu peguei e fui mandar currículo e tal. Só que aí eu tinha preocupação, porque eu tinha um emprego também, né? Sim, Então pois é é, pois é. difícil, cara, você largar um emprego que você tem uma Sim, renda. Eu dependia daquela renda para pagar a faculdade sim, e falar assim, pô, vou largar essa renda, eu preciso fazer estágio. Então você largava um serviço ali que você ganhava, sei lá, na época, 1.400, R$ 1.500, era pouco, mas para sim, ganhar R$ 600 como estagiário. sim. Tudo isso pesava, né? Então era bem complicado. Eu tive a sorte, isso foi no início do quarto ano, eu acho. A empresa que eu trabalhava entrou numa crise. Eu ouvi pela Rádio Peão, porque a Rádio Peão é aquela, né? Sim, sim, sim. Todo mundo sabe o que vai acontecer, que ia ter uma demissão em massa. E eu tomei a liberdade de chegar pro gerente e conversar com ele. Eu tô sabendo, eu falei bem assim, tô sabendo que vai ter a demissão, ele confirmou. Eu falei, ó, cara, não, eu não estudo na área, eu tô aqui há acho que era 6 ou 7 anos, nunca dei problema para a empresa, tudo que a empresa pediu eu fiz, né, trabalhei em todos os turnos, vou precisar sair, cara, se você fizer esse favor para mim, eu agradeço. Aí passou uma semana mais ou menos, aí me chamaram, falaram, ó, tá sendo demitido, tá sendo desligado, tal. Aí eu fiquei mais tranquilo Sim, para ir procurar um emprego na sim, área. sim, sim. Fiquei desempregado, mas falei, fiquei mais tranquilo. Mas aí passa uma semana, uma empresa me liga. Não é do ramo de ambiental. Eu larguei um currículo. É que, na verdade, eu coloquei um currículo na internet e em vez de eu ter feito um currículo específico para a área ambiental, eu coloquei todas as experiências. E aí, como você tinha Me experiência? acharam como almoxarifado, me acharam como almoxarifado em Mauá, aqui em Mauá mesmo. Eu estava mais tranquilo. Eu falei, cara, eu vou. É melhor do que eu ficar parado. Mas eu já tenho um dinheiro guardado. Sim, sim. Então foi mais tranquilo. Trabalhei 9 meses, 8 meses lá, bem complicado. Trabalho assim, eu tinha um pessoal da gerência bem complicado assim, bem ignorante mesmo assim. E aí quando entrou em greve, eu acho que entrou em greve em outubro, que era do ramo de vazamento de gás. Todo ano eles entram em greve. Aí eu fiquei 15 dias em casa, cara. Aí foi quando a Conam me ligou para fazer uma entrevista. Eu tinha deixado o currículo na internet. Mandei no Sim. site da empresa, peguei várias empresas, mandei. E aí
Deixei. E aí me ligou em outubro, a Conan me ligou para fazer uma entrevista. E eu fui lá fazer a entrevista com o Alexandre. Caramba. Na época era o Alexandre que entrevistava. É. Fiz entrevista, fiz a prova, né? Provinha dele lá, que o pessoal chama de prova da NASA. Não sei se ainda é a prova da NASA, ou do ITA, né? Se você quiser. E aí, quando foi em dezembro, me chamaram. Falaram que eu tinha passado, só que eu ia começar em janeiro de 2013. Aham. Será 2013, como estagiário. E aí foi quando eu comecei em áreas contaminadas, cara. Nossa. 2013. Totalmente por acaso, assim, né? Que coisa. E aí você saiu da empresa e falou, ó, pessoal, tchau, porque eu preciso, vou estudar, vou fazer um estágio na minha área, tal, tal. Marcão, acho que foi a melhor sensação da minha vida, cara. Assim, eu nunca gostei de pedir demissão, sabe? Uhum. Eu achei, mas assim, para aquela empresa foi a melhor sensação da minha vida. Mas, beleza. O pior, cara, é que eu fui fazer entrevista nessa empresa, eu fui fazer como não queria nada. Na verdade, eu não estava interessado no Sim. cargo. Eu estava muito focado em ter um estágio na área ambiental. E assim, eu fui fazer um processo seletivo lá na Paulista com 15 pessoas, Uhum. tudo experiente na área. Cara, eu tinha, sei lá, 6 anos de experiência na área de almoxarifado, na época, né? Eu trabalhei um pouco com PCP também, né? Planejamento e controle de processo, Uhum. né? Mas eu tinha experiência. Mas tinha gente que já tinha 20 anos de almoxarifado. Caramba. E aí eu fui selecionado. Aí fui para Mauá, né, fazer entrevista com a gerência com mais 3 pessoas e ainda fui selecionado. Mas aí eu fiquei sabendo que eu fui selecionado porque as outras pessoas eram de longe, então eles queriam gastar menos com transporte, né? Tá, tá. Mas eu avisei, e eu fui bem claro na entrevista, né? Falei, cara, eu não estudo na área, faço curso em uma outra área e uma hora eu vou ter que sair. Na entrevista eu falei isso. E Uhum. mesmo assim eles quiseram me contratar. Então, quando eu saí de consciência limpa. Sim, Porque já havia avisado, né? Então, sim. para mim. E aí eu avisei, ainda falei para eles: ó, trabalho até dia 15 de dezembro para vocês e depois vou embora. Vou tirar minhas férias porque em janeiro eu começo Uhum. no outro serviço. De demissão e fui embora. Saí, fiquei 15 dias em casa, final do ano, praticamente, e comecei no dia 7 de janeiro, É. na Conan. Essa foi a minha. Caramba. Esse foi o meu Chegada no GAC. ingresso. Foi minha chegada no GAC, no Gerenciamento de Áreas Contaminadas. E aí, em 2013, o GAC era diferente de hoje, né? Você chega como estagiário e o que você fazia na Conan em 2013 e o que você foi passando a fazer? Que Fazia. agora você é tipo dono da Conan, né? Ah, longe disso. Longe disso. Cara, assim, eu fazia tudo menos o que o estagiário faz. Cara, eu não vou saber ao certo quantos meses depois que eu comecei, mas eu fiquei 4 meses em campo. Eu ia no Uhum. escritório uma vez por semana, acompanhando escavação, multi-incremento, instalação de poço, amostragem de solo. Não, é interessante porque você foi fazer o curso lá no Senac em 2015, né? Então, relativamente pouco tempo. Pouco tempo. E a gente via que Isso. você tinha experiência, tinha conhecimento, né? Pelos questionamentos e tal, né? Pô, só 2 anos, né? Engraçado. Ah, puxando sardinha para a empresa que eu trabalho, né? É. Lá, assim, você tem a oportunidade de aprender muita coisa. Porque, assim, Sim. eu já trabalhei lá com tudo, inclusive remediação, acompanhando remediação em campo. Então, não tem aquele obstáculo de, a pessoa trabalha em investigação, ela não tem capacidade de fazer remediação. Não, todo mundo tem capacidade de aprender e Uhum. executar todas as etapas. Então, lá eles dão muita oportunidade para isso. E eu aprendi, e isso hoje, as pessoas mais novas que entram, eu aplico a mesma coisa. É óbvio que tem situações que você precisa do estagiário para fazer serviço de estagiário, né? Porque é uma demanda, é para atender demanda, então, preciso tabelar resultado, então, precisa. Mas Sim, assim, nada impede de você, se a pessoa está ociosa, você falar, vamos lá, você vai fazer um serviço, sabe? Colocar para aprender, né? sim, Porque sim. eu acho que você prepara muito mais e você acaba tirando mais peso das suas costas, sabe? Eu não tenho cargo de liderança, mas eu aprendi isso com um gerente que eu tive, que ele falava assim: o líder é aquela pessoa, não é aquela pessoa que manda, o líder é aquela pessoa que guia,
Então, assim, quanto mais você consegue trazer o funcionário para você, ensinar mais ele, porque tem gente que tem medo de ensinar os outros porque acha que vai perder o cargo. Sim. Cara, mais tranquilo você vai ficar. Aquele sobrecarrego que você tem de trabalho, você vai acabar dividindo entre as pessoas e você vai conseguir executar muito melhor o seu trabalho. Uhum. Você está focado num relatório aí, num projeto, assim, aí você tem que tocar aquele, tem que tocar mais dois, aí tem que, né, dar suporte ao pessoal de campo em mais um. E se você tiver uma equipe capacitada para fazer isso, você não precisa fazer tudo isso ao mesmo tempo. Sim. Né? Então, eu acho que isso lá é bem. Então, e lá todos são assim, sabe? Todas as equipes têm essa vantagem. Então, quando eu fui para a pós, realmente eu já sabia muita coisa porque eu tinha já enfrentado muita coisa, né? Tanto do escritório quanto do campo. Projetos cabulosos aí, né? Vamos colocar aí Matarazzo, que é uma bucha de canhão. Sim, sim. Um dos mais conhecidos do GAC brasileiro, né? Estamos lá há quantos anos? Eu tô lá há 12 anos, Uhum. né? Então, você aprende muito também, né, cara? Sim. Lá, eu gosto da Conan por conta disso, cara. Você não é limitado, você não fica Sim, limitado. Eu acho que fica tedioso você fazer uma coisa só. sim. Ah, vou fazer só preliminar, 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 preliminar. Chega uma hora que você fala, cara, não aguento mais isso. E o GAC é muito grande, né? Para É se restringir no negócio. muito amplo. Então, assim, eu não tenho após de remediação, né? Pode ser que eu venha a fazer futuramente, tenho interesse em aplicar, em conhecer novas técnicas. Quanto mais você estiver envolvido nas etapas, eu acho que mais preparado você é. E o que você vê como grandes mudanças em 2013, né, para 2026, que nós estamos agora? Porque, veja, vamos falar um exemplo simples aí, MIP. MIP existia em 2013, né? Mas não era aplicado. A amostragem de solo com dual tube tinha em 2013, mas também não era aplicada. Baixa vazão, era aplicado tal, mas hoje praticamente é a regra, não existe outra forma de fazer que não baixa vazão. Mas aqui você atribui essas mudanças e quais são as grandes mudanças que você viu aí nesses 13 anos aí, 12? Eu acho que eu já falei até na pós, eu falei sobre isso uma vez. Eu acho que toda técnica inovadora que chega no mercado, ela é bem-vinda e tenho comigo que ela agrega muito mais que as técnicas anteriores, né, mais ultrapassadas. Só que eu acho que o mercado, como funciona, né, a gente tinha um problema antigamente, eu acho que das coisas que fizeram mudar isso, eu acho que o cliente que contrata a gente, passou a se capacitar mais. Né? No entanto, eu acho que na minha turma de 2020, 2015, acho que era bem dividida a sala entre quem contratava a consultoria e pessoal de consultoria, né? É verdade, tinha Então, gente contratante, né? antigamente você não tinha muito isso, então o que acontecia? Era a visão que eu tinha antes, né? Você tinha as técnicas, você oferecia as técnicas, quem tem o conhecimento técnico sabia que as técnicas eram melhores, porém o cliente, ele pensava do lado financeiro. Então, ele falava assim, pô, essa consultoria está me cobrando 300 mil reais para me resolver o problema. A consultoria X está me cobrando 80 mil reais. E Uhum. os dois estão me falando que vão resolver meu problema. Ele não tem, o cliente na época não tinha um conhecimento técnico. Sim. Então ele falou, não, eu vou na de 80 mil, o cara me garantiu que resolve meu problema. Então, uma vez, acho que até na pós teve uma discussão bem acalorada sobre isso na sala de aula. Cara, nós consultores, nós fazemos a nossa parte de oferecer e de explicar, porque nós prestamos consultoria, nós não vendemos serviço, né? A gente faz a nossa parte de chegar para o cliente e falar, ó, no seu caso, isso é melhor, a gente vai fazer esse tipo de investigação, porque... E se o cliente ele entende que aquilo é melhor para ele vai contratar. Só que até hoje tem cliente que fala, não, e aí você esbarra nisso, sabe? É bem complicado. Cara, a primeira vez que a gente aplicou, que a gente viu que realmente era inovador, a malha passiva de vapores, foi em 2000. Eu não sei se antes disso já tinha
muito trabalho, muitos projetos com esse tipo de técnica, mas foi em 2015. A Conan ganhou uma licitação do PNUD, Aham, sim. Programa das Das Nações Nações Unidas. Unidas para o Desenvolvimento. E aí o que acontece? No edital você já tinha uma exigência de você usar essa técnica. Só que eles, na época, era uma coisa que a gente não entendeu muito, porque o programa era para investigação de PCBs. Então, era para eles faziam um inventário, eles fizeram um inventário de várias áreas com potencial de PCB, de contaminação por PCB, e escolheram uma, que eu acho que era a que tinha o maior potencial, e como a gente tinha ganhado a licitação, a gente foi fazer, era um projeto de execução e era um curso que a gente ia ministrar para os órgãos ambientais. Aham, Então, a gente fez aula de campo com eles, então o pessoal de todos os órgãos ambientais do Brasil foram para campo com a gente explicou as técnicas, e no final a gente apresentou todo o resultado, o produto final no IBAMA, lá em Brasília. E teve a amostragem passiva. E ali nós vimos que era diferente, porque nós fizemos uma comparação SGS com malha passiva de vapores. E você vê como era tão diferente, cara, que quando a gente contratou, a gente fez com a Beacon, né, aham, porque só tinha a Beacon, né? sim. A gente teve que contratar o escopo deles que pegava só SVOX, só semivoláteis, né? Aham, Tinha alguns VOX no meio, mas era mais, em grande parte, semivoláteis. E, cara, pegava semivoláteis, assim, né? E você gerava um mapa de calor, assim, você via aham, como era revolucionário. Só que era, cara, eu vou falar para você que hoje estou um pouco por fora de preço, a gente tem um setor comercial que só cuida disso, mas na época custava acho que R$ 1.200 por ponto, com análise, incluso essas coisas. E aí você comprava com SGS, era... Então a gente esbarrava muito nisso, cara, do cliente. Como eu trabalhava com muito serviço do governo, assim, governamental, de licitação, muitos editais vinham com SGS. SGS, uhum, eles demoraram muito a se atualizar até hoje, você pega edital assim. Eu acho que o principal motivo é esse, cara, é a questão da conscientização do cliente com relação às técnicas. E não sei se seria o caso do órgão ambiental intervir e falar, não, a partir de hoje vai ter que fazer, em casos específicos desse, vai ter que usar alta resolução. Você tem um manual de gerenciamento de áreas contaminadas, o novo manual aí também, que a nova DD, que orienta a utilização das técnicas, né? Tem sim. até... Mas eu acho que ainda tem uma questão de exigência. Então o cliente fica meio assim, meio acho que confortável, né? E eu acho que assim, toda técnica inovadora vem para agregar e para Sim. melhorar tudo, cara. A gente vê o MIP, os resultados de MIP, os resultados de OIP também. Eu fiz o curso lá de alta resolução com vocês lá no Senac, e você vê que, cara, são ferramentas que trazem informações assim que acho que você levaria numas condições, em condições assim, técnicas, utilizando técnicas mais ultrapassadas, você, sei lá, demoraria um mês para você ter resultado, o que você hoje você tem em tempo real, às vezes, né? O que nós fazemos hoje, às vezes, por exemplo, você pega projeto que às vezes você não tem um budget legal, né, para você usar uma técnica dessa, investir em alta resolução de amostragem de solo, Uhum, que não é errado também, né? Então você vai lá, você vai com direct push, coleta amostras, né, em todo o perfil, faz uns transects legais, né, representativos, e aí você consegue ter informações da área. É óbvio que às vezes não supre o que dá um substitui uma informação que te dá no MIP, mas às vezes chega até próximo daquilo. Mas é isso, cara. Quanto mais as pessoas se capacitarem, tiverem consciência, mais essas técnicas vão sendo aplicadas. e que tipo de trabalho você faz hoje na Conan? É só investigação? Às vezes tem remediação, avaliação de risco, preliminar, clientes industriais, ou só a Matarazzo, ou mercado imobiliário, como é que é? Cara, um pouco de tudo ainda. Uhum, Assim, igual eu falei, eu trabalho em serviços governamentais, né? Então, nós temos também clientes na carteira de clientes, tipo, igual eu falei, a Matarazzo, tem
hoje muito as refinarias, né? Uhum. Os empreendimentos de baixo custo, né? Que é CDHU, Coab. E assim, as etapas desde a preliminar, geralmente até plano de intervenção, né? Nós fazemos. A execução do plano de intervenção, às vezes, quando não tem uma remediação envolvida, a gente acaba tocando também. Aí detalhado complementar 1, detalhado complementar 2, detalhado complementar 3. Sei. E é verdade, cara, é verdade. Tem áreas aí que você tem que complementar 10 vezes, porque Uhum. é uma área, nossa área é uma área, assim, tem muita incerteza, né, cara? Sim, 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 Tem muita incerteza. Então você não. sim. A pessoa que, dependendo da área, dependendo da complexidade da contaminação, né, da atividade que teve na área, se você pega uma área muito complexa, cara, dificilmente numa primeira etapa de detalhada você vai conseguir obter todas as informações. É quase impossível, né? Se você pega uma área mais tranquila assim, você consegue detalhar uma primeira vez, às vezes, ter a sorte de. Eu já peguei áreas, por exemplo, CPTM, Uhum. que a gente conseguiu detalhado, né, uma primeira vez, ou uma primeira detalhada, assim, uma primeira tentativa. Mas geralmente indústria, cara, é difícil. Muitas fontes, né? Exatamente, às vezes revisitar preliminar, muitas Uhum. vezes revisitar preliminar, e aí plano de intervenção, e a execução do plano de intervenção, às vezes, quando não tem uma técnica de remediação, porque quando tem que aplicar alguma remediação, oxidação, redução, né, ou termal, Uhum. aí a gente encaminha para o setor de remediação. Tem um setor específico, então, na Conan para Só para remediação. remediação. E conta um pouco da Matarazzo, então, para quem está nos ouvindo, não conhece muito o caso, engraçado, talvez não conheça, mas é o caso mais famoso aí do estado de São Paulo, talvez do Brasil, né? Cara, a Matarazzo, ela começou em 1920, a produção dela em São Caetano do Sul, né? Igual eu falo ali, o problema é... O Rodrigo Cunha conhece muito essa área, né? Sim. Acho que foi o doutorado dele ou mestrado? Foi o doutorado, né, que ele fez ali. É isso aí. Doutorado dele. A gente tem esse material lá. A Matarazzo, ela fabricava diversos produtos, né? Uma indústria verticalizada, né? Então, ela começava a fabricar um produto, ela fabricava matéria-prima para aquele produto, aí fabricava Sim, matéria-prima para matéria-prima daquele produto, aí sim, fabricava sim, sim, sim. embalagem daquele produto. Como toda indústria antiga, não tinha cuidado nenhum, não tinha conhecimento nenhum, acabou causando uma contaminação assim significativa, né? Ela está inserida na relação de áreas contaminadas críticas, né, na CETESB, né? É um caso difícil de se resolver. Ela fabricava pesticida, Hexacloro, conhecido ciclohexano. hexaclorociclexano. Aí você tinha vários outros produtos ali. Você, na matéria-prima do HCH, que a gente fala, você usava benzeno, Sim. né, o cloro, que aí, né, você tem contaminações de benzeno e clorobenzeno ali Você é significativas. maluco, né? Para fazer o HCH usava muito benzeno. E aí tem Aí uma você, contaminação de benzeno gigantesca, né? aí você tem célula de mercúrio, Sincero de mercúrio para ter o cloro, né? exatamente. Aí, cara, tem um caso interessante. Isso aí é caso interessante que é contado por pessoal ali da região. Cara, eu não vou lembrar o ano, 2005, 2006, eu não lembro. A Prefeitura de São Caetano construiu a Avenida Guido Aliberti, Uhum. né, que sai na Avenida do Estado. Então ela corta o terreno da Matarazzo no meio. O que a Prefeitura fez? Isso sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de nada. Cortou a célula de mercúrio no meio. O que acontece? O pessoal fala que ali tem muito, na região tem muito catador de Produto reciclável. produtos recicláveis, né? Porque tem muito ferro velho ali, né, no Uhum. entorno. A pessoa ia lá com seringa para pegar mercúrio líquido no solo. Imagina isso. Nossa Senhora. Para você ver como que é a situação. Então, cara, é um caso assim bem bem complicado. O bom ali, cara, assim bom, né? Se tem um ponto positivo ali, é que alguns terrenos deles ali tiveram contaminação e hoje estão tranquila, já foram descontaminados e hoje aguardando o interessado para a obra e tal. Precisa só de atualização de plano de intervenção, essas coisas, para a CETESB liberar, mas tá tranquilo. Então, são áreas que já dá para você pensar num futuro uso, tá?
sabe? Às vezes a gente precisa de mais, porque lá é muito aterro, muito, né, entulho. Às vezes a gente não consegue executar sondagem lá com os métodos convencionais. Aham. Então, você precisa de uma máquina. Mas assim, cara, é igual eu falei, ela é uma escola também. Imagina. Porque, pô, só de contaminante aí, né? Sem contar todos os outros problemas, HCH, então, tem um comportamento, tem uma interação com o meio muito diferente do benzeno, que tem outra interação, outro problema, outro risco, outra partição, e ainda tem o mercúrio, e sabe lá mais o que tem lá também, né? Ah, cara, achar um elemento radioativo no meio. Isso. Na brincadeira da parte, assim, a gente teve uma dúvida uma vez sobre, levantou a hipótese de uma biorremediação. Só que a gente pensou, cara, como que vai ser a interação dessa colônia de bactérias com os pesticidas que já tem na água, Pois é, com tudo isso, né? tudo bem. A bactéria funciona legal com benzeno, mas e o pesticida, né? Sei lá, ou Exatamente. vice-versa, né? Aí seria o caso de mandar uma amostra para uma empresa, né? Mandava uma amostra, eles viam qualquer interação dela com pesticida, né? Da colônia de bactéria deles com pesticida para ver se realmente ia funcionar. Mas é um caso interessante, né? Porque pô, você vai precisar de bactéria para degradar Sim, hidrocarboneto, só que você tem um pesticida do outro lado que sim, pode, né, acabar afetando essa colônia de bactérias. É legal que você puxa o raciocínio assim, sim, né? Você tem que pensar bastante no que você vai. sim. Mas por enquanto, cara, a gente está avançando em investigações para ter o maior número de informações, assim, um dossiê bem completo, assim, com relação a conhecimento de meio físico, de contaminação, para poder embasar uma futura remediação, né? Aquele negócio, não adianta a gente vamos entrar com uma remediação agora, sendo que você não tem informação, né, completa. Às vezes você vai enxugar gelo, às vezes você vai colocar uma técnica de remediação que você só vai tomar dinheiro do cliente e não vai resolver Aham, nada. aham. Então a gente está adensando lá, fazendo um adensamento na investigação para poder depois, futuramente, decidir o que vai ser feito. Mas pelo Mas menos assim, a investigação conseguiu liberar uma parte da área, né? É isso que você disse, né? Então tem um setor ali que que. assim, a área foi dividida em várias sub-áreas, né, que a gente Aham, chama, né? Três sub-áreas estavam bem, a contaminação é bem tranquila de se resolver. Já removeu, tinha que remover de resíduo, que tinha enterrado, sei lá. E aí você consegue liberar essas áreas já para certo, empreendimento. certo. As outras duas áreas são as áreas que realmente têm esse problema da fabricação do pesticida, né? Que teve a fabricação do pesticida, né? E aí é mais complicado, né? Porque é uma contaminação um pouco mais complexa. E é nessa área que hoje a gente foca mais, né? Mas assim, cara, a gente vai, aos poucos a gente vai A caminhando e avançando. fabricação parou década de 70, não é isso? 70, 80. Cara, se eu não me engano, a fábrica fechou na final da década de 80, acho que foi 85, 86, se eu não me engano, Acho que é alguma que eles coisa assim. encerraram. Eles terminaram de demolir em meados de 2010, 2009, Isso. 2010. Até hoje você tem estruturas lá, né? Mas bem pouco, assim, são paredes, algumas paredes. Demoliram a chaminé recentemente, Aham, né? Aquela chaminé icônica que tinha lá, sim. demoliram, que era uma das recomendações que nós fizemos no plano de intervenção, que a CETESB exigiu que fizesse, que executasse. Eles demoliram a chaminé, porque a chaminé já tava um pouco comprometida, né? Mas estrutura mesmo tem bem pouco hoje, tá? São algumas paredes, mas é parede bem resistente, bem resistente. E aí eles demoliram e agora é a investigação, E né? 40 anos depois ainda tem muita, né? Depois acabou a fábrica faz 40 anos e agora 40 anos depois ainda tem muita fonte secundária ali, fonte primária, fonte secundária ainda Sim, ali. sim, sim, tem muita fonte secundária. Até 2016, a gente sabia que tinha, até 2015 a gente sabia que tinha fonte secundária, já imaginava,
mas não tinha chegado ao ponto de investigar, muito bem investigado, essas fontes secundárias. E aí a gente decidiu investigar, fazer a amostragem de solo e tal, e viu que realmente a fonte secundária está ali ativa e em boa parte ali bem comprometida. É uma contaminação bem considerável. Cara, tem um caso, um cara pegou uma parte da área, não sei como que aconteceu isso, ninguém lá sabe como que aconteceu isso. O cara comprou uma parte da área da Matarazzo que estava em leilão, Meu Deus do céu. que é bem onde é a fonte de Ah, contaminação. não, meu. Nossa E Senhora. tá Meu funcionando. Deus. E tá funcionando lá. Não sei como que aconteceu isso. Nossa, que loucura. E agora o cara é responsável também, né? Isso que é bom. Agora o cara é responsável. E assim, é falta de correr atrás de conhecer, não Sei. saber. Meu Deus, esse Como você, aí comprou como o você compra famoso uma área, gato por lebre, né? como você compra uma área sem saber o que Que você é está isso? comprando. Nossa. Com o passar dos anos, a gente evoluiu bastante lá, né, nessas áreas mais contaminadas. Então, igual eu falei para você, detalhado atrás de detalhado. Detalhado complementar um, complementar 2, complementar N, né? Sim, Vai até delimitar tudo que tem para delimitar. sim. Né? E depois ver o que é viável, qual a medida viável, né, para remediação da área. Hoje o que não falta são alternativas, né? Você fazer uma remediação combinada, né, com duas ou três técnicas. Eu acho que técnica efetiva mesmo, assim, de remoção de fonte é remoção de solo. Aham, aham. Mas muitas áreas não é viável, porque às vezes você tem lá a contaminação, a fonte de contaminação em 8 metros de profundidade, Sim, 7 sim. metros de profundidade, quando Aí você fica mais remonta, difícil, é mais difícil. Então aí, mas o que não falta hoje é técnica, né, para você aplicar. Mas antes disso você precisa ter um modelo conceitual bem definido. claro. Então é isso que a gente está buscando. Um modelo conceitual mais representativo possível para dar esse suporte para a remediação. O Gustavo conhece muito a área, Aham. muito assim, então às vezes eu estou lá com alguma dúvida do processo produtivo, pergunto para ele, ele sabe na ponta da língua, eu não preciso Aham. consultar, às Sim, vezes, porque ele fez a preliminar da área, né? sim, sim. E apresentou como TCC da Sim, lá do pós-graduação do Senac, Senac. isso aí. Bom, Hélio, você, assim, você começou, né, na Conan tendo toda essa bagagem que você contou pra gente aqui. E aí você fez tudo que você fez, 4 meses no campo, na Matarazzo, em outros lugares, e faz ali, tal, tal, tal. Hoje, né, as pessoas que entram hoje, muita gente das consultorias, pessoas mais antigas como você, dizem que os jovens não têm talvez a mesma resiliência, vamos chamar de resiliência aí, para fazer as mesmas coisas. Mas eu fico me perguntando, será que é a geração, será que é o jovem em si, ou será que é porque não tiveram a mesma vivência que você? Você é trabalhador do chão de fábrica, da gráfica, então você tem outra coisa. Será que não é mais questão de classe do que de geração? O que você tem visto ali? É uma pergunta boa. Eu sempre falei na Conan, cara, assim, já conheci muita gente lá e, assim, independente de idade, tá? Uhum. Conheci muita gente que não fazia tudo o que era proposto ou que reclamava muito do Uhum. serviço. E eu acho que, eu sempre falava assim, cara, eu agradeço hoje o serviço que eu tenho muito pelo que eu passei. Uhum. Graças a Deus, eu nunca passei fome, nunca tive dificuldade. Mas eu falo na parte profissional, tá? Igual eu falei, quando você trabalha no chão de fábrica para ganhar, né? E eu não desmereço isso, eu acho que tem que dar o valor, Não, pelo contrário, é isso mesmo. tem que valorizar muito É. o trabalhador, mas quando você passa por isso, você vê, quando você tem uma oportunidade melhor, você tem que agradecer e abraçar aquilo para você, sabe? Porque você fala, pô, passei aquilo, né? Sei lá, trabalhava 12 horas por dia no chão de fábrica, quente pra caramba, né? Passando calor, uniformizado com aqueles uniformes de lona, Aham. sabe? Para ganhar, sei lá, R$ 1.500 por mês, né? E hoje você tem a oportunidade de gente que está aí entrando no mercado de trabalho, ganhando 4, 5 mil reais por mês e acha que aquilo não é o suficiente.
Uhum. né? Então, eu acho que é muito por falta desse tipo de vivência, né? Acho que os pais, e eu não sou para não tô aqui para julgar ninguém, né? Eu acho que cada um cria o filho do seu jeito, mas eu acho que dependendo da onde o seu filho vai atuar, acho que o pai tem que orientar e falar, ó, você tem que valorizar, porque é assim, muita gente não tem essa condição que você tem hoje, então valorize o serviço que você tem e faça, né, o que tem que ser feito. E eu acho que não é geração, eu acho que é mais criação e falta de Uhum. vivência, sabe? Uhum. Você pegar um jovem hoje que já sofreu, que trabalha, sei lá, desde os 13, 14, 15 anos de idade e tem essa oportunidade, Sim, exato. acho que ele vai abraçar e Eu vai, também acho, eu também acho. entendeu? Então eu acho que é esse tipo de vivência. E igual eu falei, eu não estou aqui para julgar ninguém, muitas pessoas saem direto e eu acho que isso tem que agradecer mesmo os pais, sai do colégio, vai direto para a universidade, se forma e vai trabalhar e tem essa oportunidade, tudo tranquilo, mas eu acho que tem que parar e pensar um pouquinho que poderia não ter essa oportunidade. Uhum. E aí começar a pensar que eu vou dar valor nisso que eu tenho hoje, porque eu estou tendo essa oportunidade e tá crescer, né? Sim. Porque o que você vê hoje é o seguinte, a pessoa entra numa empresa e ela quer é imediatista. Aham. Ela é imediatista. Então, ela chega, ela Quando é que trabalha. eu vou ser promovido, né? Exatamente. Ela trabalha 2, 3 meses e fala, Uhum. meu, não, eu preciso ganhar mais, porque na faculdade falaram que eu ia ganhar 15 mil reais por mês, que o piso de engenheiro é 10 mil reais por mês, você entendeu? Então, e às vezes não sabe fazer nada ainda. Não tem conhecimento, não tem experiência e não procura melhorar para poder ter esse reconhecimento e essa promoção, entendeu? Sim. Então, acho que falta isso. Como eu falei, o jovem que sofreu, que trabalha lá desde 13, 14 anos, com certeza, se ele entra numa empresa hoje ganhando 4, 5 mil reais por mês, ele vai trabalhar e vai trabalhar pra Sim. caramba. Sim. Eu acho que independente de geração. Às vezes, né, ver o pai como exemplo, e é óbvio, todo mundo tem os pais como exemplo, né? O pai, ver o pai na situação, às vezes o pai pastou pra caramba para chegar na posição que ele está hoje, Sim. aí hoje Sim. ele é um cara bem sucedido, mas o filho tem aquela fotografia de hoje, Sim. do pai Daquele bem momento. sucedido. Isso. E fala, meu pai é bem sucedido, eu quero ser bem sucedido, mas ele tem a fotografia de hoje. Não sabe o quanto o pai sofreu para chegar naquilo, que às vezes acontece. O pai quer o filho bem sucedido já de imediato. Aí tem que falar para o filho estudar, sei lá, ser astronauta, não sei, cara, porque eu falo para você que na área ambiental, esquece. Não vai ser assim. E eu vou falar que era ambiental, era civil, Isso, isso. não vai Isso. entrar bem sucedido, a não Uhum. ser que seja amigo do dono da Isso. empresa Ou ou herdeiro, né? Com a isso, bordeiro, né? não vai. Então, é assim, tem que trabalhar. Uma vez eu tive, numa outra empresa que eu trabalhei, eu tive um episódio que um rapaz, um gerente nosso, encarregado, foi contratar uma pessoa para trabalhar. E essa pessoa ela tinha que ter a função de era o PCP, né, Planejamento e Controle de Processos, era no escritóriozinho dentro da fábrica. O serviço dela, ela ia ficar no PCP e no chão de fábrica, ela ia ter que ir lá, conferir os materiais, subir Sim, lá, passar sim. informação, era isso. O serviço dela era esse. E ele estava procurando currículo com pessoa formada, pós-graduada, mestrada, doutorada. E uma vez eu sentei com ele e falei, cara, você vai contratar uma pessoa assim? Cara, não é o perfil. Porque a pessoa vai chegar aqui, vai olhar, vai falar assim, pô, eu estudei pra caramba, fiz mestrado, doutorado, pós-graduação, não sei o que e tal, E tem vou inglês conferir o fluente, material, né? alemão, inglês fluente, alemão fluente, espanhol fluente, para eu chegar e contar material, para ganhar R$ 1.500 por mês. Cara, para, você tem que contratar uma pessoa, um pai de família, uma pessoa que precisa Uhum. trabalhar, porque senão ninguém vai parar aqui. Aí ele falou, verdade. Não é isso, você tem que ter um perfil de pessoa certa para o serviço, né? Sim, Para sim. cada tipo de serviço. Igual eu falei, não desmerecendo, eu acho que todo tipo de serviço você tem que valorizar, Sim, né? sim. E assim, o que sustenta, o que eu falo, o que sustenta nosso país é a classe trabalhadora. Com certeza.
Classe trabalhadora que produz a riqueza, é isso aí. É que isso aí. produz a riqueza, que está lá embaixo. Né? Então, eles têm que ser valorizados. Com certeza. Então, eu falo isso. Mas você tem que saber, o que eu estou querendo dizer é que você tem que saber escolher. Quando você é essa pessoa escolhida, você tem que saber dar valor. Tem que aprender a dar valor naquilo que você tem. Falava, pô, trabalhei um ano à noite, trabalhei, cara, 3 meses sem folgar. Cheguei a trabalhar 3 meses sem folgar, um dia. E aí você chega e fala, pô, vou para um serviço, que eu estou no escritório, né? Tudo bem, vou para campo. Vou ganhar um salário 4, 5 vezes maior do que eu ganhava. Tem suas complexidades, mas, pô, não tem um desgaste físico que eu tinha. Pô, você não vai valorizar aquilo? Você tem que valorizar. Muito bom. Hélio, agora vou deixar você fazer uma pergunta para mim. Depois eu te bombardear de pergunta aqui. Agora você pode me perguntar alguma coisa aí que você queira. Vou te perguntar, Marcão, eu vou te fazer uma pergunta. Escolheu fazer educação física na sua primeira faculdade, cara? Legal. É uma boa pergunta. Mas é interessante, Hélio, que não foi minha primeira faculdade. Essa é a segunda, né? Eu entrei em ciência da computação. Você fez ciência da computação. Eu pensei que era educação física, cara. Não, daí eu fiz 1 ano e meio da ciência da computação só, né? Não aguentei. Tá. Não aguentei o baque ali. E daí fui fazer educação física, mas é principalmente porque eu jogava, né? Jogava vôlei e queria ser treinador de vôlei, atleta e treinador de vôlei. Então, sim, essa foi o que me levou para fazer a faculdade. E aí eu já contei essa história aqui, né? Que lá na faculdade eu pensei melhor, né? Tendo ali, refletindo sobre várias coisas. E falei, poxa, o mundo, né, não precisa de um treinador de vôlei, né, na universidade pública. A universidade pública não está aqui para formar treinador de vôlei. Para que o mundo precisa disso, né? Está para formar professores. Então, eu seria professor de educação física. E aí que eu me encaminhei para a docência, né, dentro da educação física. Mas você ministrou, você chegou a dar aula de educação física? Dei aula por 10 anos, 12 anos. Não, 15 anos, de 95 a 2010. Não tem vontade de voltar da aula? Eu tenho, né? Tenho, mas assim, já talvez eu não tenho mais conhecimento suficiente, saúde suficiente, né? Sim. Eu dava aula para o ensino médio, dava aula para o ensino fundamental também, mas principalmente para o ensino médio. Eu tenho um primo que ele fez educação física e hoje trabalha na farmácia do pai dele. Olha aí, pois é. Isso acontece bastante, infelizmente. Sim, né? sim. Não, mas aquilo. Também é a vocação também da pessoa, né? Às vezes. Sim. Você é chamado para um outro. A circunstância te leva, né? A sorte, ou sei lá, né? A circunstância como um todo, né? É isso Sim. aí. Legal. Hélio, eu queria que você indicasse, por favor, para os ouvintes aí, ou um livro, ou um filme, ou uma série, alguma coisa aí para os ouvintes. O livro, eu vou te falar que, cara, faz anos que eu não leio assim, um livro assim. É difícil. Assim, livro, filme, eu gosto muito, cara, daquele V de Vingança. Sim. Já assistiu? Assisti, e antes, quando era jovem, né, assim, eu li nos quadrinhos. Os quadrinhos são sensacionais, legal, né? Depois fizeram o filme, bem legal. Muito legal, né? Cara, é uma série que, assim, eu gosto muito dessas séries, tipo, de ação, assim, essas coisas. Uma série que eu sou fissurado é Breaking Bad. Que legal, interessante. E é ligado à nossa área, né? Assim, tem a ligação. Da química. Isso. Sim. Eu gosto muito Cara, faz muito tempo, eu gosto muito de documentário também, sabe? Tem uns documentários bem legais. Outra série muito legal também, não sei se todo mundo já assistiu, é a do Chernobyl também, acho que tem na HBO Max. Os filmes também, aquele filme, o Dark Water é bom também, relacionado à nossa série, nossa área, né? É muito bom. Gosto muito de Prison Break também, de série. Sim. Cara, assim, e eu sou aquela pessoa que às vezes repito a série, tem que esquecer a série para depois voltar nela pra assistir. Legal. O Prison Break é uma dessas, eu acho que já faz muitos anos que eu assisti. Eu sei que a primeira temporada se acaba assim, depois vai vindo umas temporadas meio esquisitas, né? Cara, eu gosto assim, a inteligência do cara, da criatividade dele, né? É muito bom. Sim. Mas é isso, cara. Eu gosto muito de série. Gosto muito de série de ficção científica também. Dark é muito bom.
Dark que tem na Netflix, que é de viagem no tempo, muito bom também. Muito bem feito, muito bem elaborado. É difícil de entender pra caramba. Meu pai já me xingou umas 3 vezes, porque eu não consegue. Eu indiquei para ele, ele falou que não consegue assistir, porque não consegue entender. Precisa prestar muita atenção ali, né? Muita atenção. Livro faz muito tempo, cara. Eu li, cara, eu lia muitos livros do Dan Brown antigamente, lembro. Sim. Aí já livro de monge executivo, mas eu preciso retomar essa. Já li o Arte da Guerra também. Muito bom, é um livro que eu recomendo. Arte da Guerra, muito bom. Mas eu preciso retomar essa questão da leitura aí. Faz muito tempo que eu não leio um livro. Tomara, os livros que eu leio, geralmente, tudo de áreas contaminadas. Sim, fazer o quê, né? Relatório, manual de gerenciamento de áreas contaminadas. É o regulamento, né? ADD, Isso. Procedimento. Mas eu ia perguntar se você tá correndo maratona já ou tá só correndo... Cara, maratona é com o Gustavo. Ah, é mesmo? Caramba, maratona já, olha, cara. Maratona é com o Gustavo. Cara, com muito sacrifício, eu corri a São Silvestre. Assim, eu comecei a correr em 2019. Só que aí eu não tive muita sequência, né? Aí eu tive Covid e há pouco tempo eu descobri que eu desenvolvi uma asma, né? Sim. E aí eu tive que começar meio que do zero, porque eu tava sentindo muita falta de ar e tal. Minha esposa ela corre mais que eu, mas eu tô voltando aos poucos. Então hoje eu corro 5, no máximo 10 quilômetros. Corri a São Silvestre, mas eu corri 6 quilômetros mesmo, o resto eu andei. Sim. Mas esse ano eu coloquei, assim, um dos meus objetivos é correr uma meia maratona. Legal. Voltei a nadar, uma coisa que eu fiz muito na adolescência, né? E aí meu objetivo esse ano é pelo menos correr uma meia maratona, vamos ver. Legal. Treinar para isso. Tem que ver se tem perna, joelho, pulmão. Pois é, pulmão, né? E o futebol que você gostava de jogar já não joga mais? Cara, muitos anos. Assim, a última vez que eu joguei para valer mesmo foi um campeonato da Natec que teve. Tá. As consultorias foi em 2000 Cara, acho que foi 2017, 2018, se eu não me engano. A última vez que eu joguei pra valer, assim. Aí de vez em quando eu brinco, assim, na praia. Quando eu vou na praia eu brinco, mas... Porque eu tenho uma cirurgia no meu tornozelo, né? Ai, meu Deus. Em 2008 eu rompi todos os ligamentos do meu tornozelo e aí eu tive que fazer uma cirurgia. E depois de lá eu não tive uma sequência de... Não fiz fisioterapia para praticar. Fiz fisioterapia, aquela fisioterapia de convênio que era só para voltar a andar. Sim. Né? Depois da cirurgia, mas não fiz fortalecimento, não fiz nada. Então hoje, quando eu jogo bola, meu pé incha e dói muito, sabe? Então, aí tem um amigo nosso aqui que é professor de educação física e ele dá uma assessoria, tipo uma assessoria, sabe? E aí eu e minha esposa fechamos com ele uma assessoria aí ele faz todo, tipo, a cronograma de treino lá, né? Segunda você vai correr, terça você vai nadar, quarta você vai fazer academia, assim vai. E aí hoje eu tô morrendo, cara. Quinta-feira, amanhã, falei pra ele, amanhã esquece, amanhã eu vou fazer nada. Amanhã eu quero chegar e dormir. Aí ele falou, não, tem que descansar um pouco também. Eu falei, você não colocou, cadê no cronograma? Você não colocou descanso no cronograma? Você pôs o cronograma cheio lá, né, cheio de xizinho lá, e cadê o descanso? Aí ele falou, não, eu tenho que descansar um dia pelo menos, né? Então tá bom, então amanhã eu vou descansar. Tô aqui que não tô aguentando, cara. Bom, Hélio, agora, assim, o podcast é seu. Bom, primeiro vou agradecer, né? Obrigado por ter vindo, falado com a gente. Eu que agradeço, Marcão. Depois de muitos anos aí. Sim, pois é, rapaz. Pois é, vamos agora. Não, mas agora, não, eu pensei comigo no fim do ano, dessa vez não vai passar. Logo no começo do ano vou falar com ele para gravar isso aí. Sim. Eu gostaria de agradecer o convite, cara. É um prazer estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouco da minha vida profissional aí, e do conhecimento que eu tenho. E um conhecimento que eu adquiri junto com vocês aí nessas etapas aí da vida aí do gerenciamento de áreas contaminadas. Agradecer todos os profissionais aí que estão do meu lado, aí lá da Conan,
me dão suporte, me ajudam lá, né, nos trabalhos e compartilham, né, conhecimento comigo. E parabenizar você também pelos podcasts aí, que foi sucesso desde a pandemia, Legal. né? Foi um teste na Pois é. pandemia, né? Sim, sim. E agora estamos 7, quantos anos já? Já 7 vai, anos? 7ª temporada, mas completa 6 anos agora em maio. 6 anos. Então, os parabéns para você. Quantas pessoas você já tem a conta aí de quantas pessoas já Não, entrevistou? pessoas não, mas episódio é 256. 256 já publicados, então tem umas 200 pessoas aí, pelo menos. Né? Sim. Então, parabenizar você é sucesso, cara. Isso aí eu acho que tem muito mais lenha para queimar aí, Oh, legal. né? E assim, é uma área que o gerenciamento de áreas contaminadas é um universo vivo, né? Sim, Então, sempre tem coisa. sempre tem coisa nova. Então, você aí compartilhando com a gente, eu acho que tem tudo para ir muito mais longe aí. Semana que vem você já lança mais um falando de uma nova técnica, na outra semana mais um de uma nova Já técnica tem, e né? assim vai. Aí uma nova resolução, de uma nova Sim, decisão e assim vai. sim, sim, E novos profissionais que vão surgindo, que você vai sim, entrevistando, né? sim. Senai aí, o Senac aí, um sucesso aí da pós também. Falar para você que o Senac, ele me ajudou muito, cara. Eu não sei, assim, como está hoje, né, o Senac, né, o curso, mas quando eu fiz, assim, eu lembro que na época, um colega nosso que estudou um ano antes, acho que você lembra dele, o Rauan, Sim, sim, sim. hoje ele não está na área, mas ele faz mestrado, né? Fazendo mestrado, acho que está na Alemanha. E aí ele falou para mim, cara, e que eles tinham, no final lá, vocês dão um negócio, antes, né, para melhorias lá, Ah, né? sim, isso, os alunos E escreviam aí ali, ele é isso falou, aí. não, eu coloquei lá que tem que ter mais aula de campo, a gente teve mais. Aham. Aí quando eu entrei, cara, meu curso acho que foi 70-30, 70% aula de campo, 30% aula teórica. Então, assim, É verdade. muita coisa de campo, assim, a gente aprendeu e execução mesmo, então contribuiu muito, assim. Então, todas as pessoas que perguntam para mim, eu acabo indicando. E aí vai formando profissionais Sim, capacitados, né, para o mercado, né? sim. Você vê hoje aí pessoas aí que saem da pós já muito preparado, né? Muito preparado para o mercado. Então, dá os parabéns também pelo Legal, pô. Obrigado. esse sucesso lá no Senac, você e o Rodrigo lá. Isso aí, Hélio. Obrigado. Até o próximo episódio. Até mais, Marcão. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi outro episódio bastante interessante, dessa vez com o Hélio, que também nos ensinou muito da parte técnica, ensinou da parte humana, ensinou da vida como um todo. Vejam que trajetória interessante e pouco usual do Hélio aqui, que ele contou pra gente nesse episódio. Muita gente com quem eu falei, nesses 200 e quase 260 episódios, passou por dificuldades para chegar na universidade e entrar no GAC. Mas praticamente todas as pessoas, mesmo essas que tiveram dificuldade em chegar na universidade, tiveram dificuldade em entrar no GAC, eram alunas e alunos destacados no ensino fundamental e médio e acabaram ali cursando algum ensino técnico, né, algum ensino médio um pouco mais incisivo, assim como o ensino técnico nas ETECs ou nas escolas técnicas federais. E com muitos perrengues, essas pessoas, passando pelo ensino médio, elas acabam chegando à universidade, muitas dessas pessoas sendo uma das primeiras da família a cursar o ensino superior. E o caso do Hélio é diferente. O Hélio é um cara bastante inteligente, como vocês puderam ver aqui, e ele era um aluno normal, que gostava de jogar bola, não gostava de exatas, e ele não passou, né, no vestibulinho, né, do ensino técnico do Senai. Ele foi direto para o mercado de trabalho como um trabalhador de produção mesmo, de chão de fábrica. E aí, como vocês puderam ver, ele teve um enorme aprendizado, um enorme desenvolvimento, passando aí por diferentes funções em diferentes empresas, e a sua inteligência privilegiada e sua curiosidade aguçada, isso tudo fertilizou o desenvolvimento dele, pessoal e profissional. Felizmente, o Hélio escolhe estudar para entrar numa universidade. E também, felizmente, existiu, no tempo dele, a possibilidade dele ter o financiamento, né, por meio do FIES. Por isso, o Hélio acabou cursando, também um pouco por acaso, a engenharia ambiental na Fundação Santo André, onde, também por acaso, o Hélio toma muito gosto, tem muito interesse, aprende muito sobre a área ambiental como um todo e tem interesse pelo GAC em particular. E aí mais um golpe de sorte, vejam quantos acasos aí felizes. O golpe de sorte o leva para uma consultoria no GAC, no caso a Conan. E a Conan permitiu que ele se desenvolvesse muito como profissional no campo e no escritório,
onde, mais uma vez, a sua vivência anterior, a sua dedicação, a sua inteligência, seu talento o fizeram ser esse profissional de excelência que ele é hoje. Dentre tantos trabalhos importantes, ele participou do lendário caso da Matarazzo, né, entre muitos outros. Mas aí, dentro de tudo isso, né, isso são muitos ensinamentos que a gente teve aqui, mas na minha opinião, provavelmente o ensinamento mais relevante que o Hélio trouxe é a constatação clara que é o trabalhador, é a trabalhadora que efetivamente produzem a riqueza. Então eles devem ser muito mais valorizados do que são também dentro do GAC. E é isso aí, né? Agradeço demais o Hélio por termos essa conversa fantástica, que foi muito legal o que vocês estão ouvindo, e foi muito legal também fora do ar, sempre muito interessante e de muito aprendizado para a gente conversar com o Hélio, né? Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vessel Group e a Columbia Technologies. Agradeço às pessoas queridas que são apoiadoras financeiras no Apoia-se. E claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem aqui todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco nesse podcast, que está disponível no Substack, no YouTube, no Spotify e agregadores. Continuem conosco na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio, no Substack e também nas redes, Instagram, @ECDambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Enfim, continuem conectados conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.